Nós estamos estudando Salmo 37, irmãos. Salmo 37. Falando do teor profético do Salmo 37. Teor quer dizer gosto, sabor. E a profecia de Salmo 37 é muito fácil de entender. Basicamente é isso. O justo é salvo e o perverso é perdido. É isso que Deus fala. Só que é tão difícil a gente se lembrar dessas coisas, porque se nós nos lembrássemos disso, nós jamais teríamos inveja dos perversos, dos incrédulos, porque nós sabemos qual é o fim deles, e o fim deles é breve. E a partir do versículo 21, mostra o destino dos justos. No versículo 21, Salmo 37, versículo 21, mostra que o justo é compassivo. Se algum crente não é compassivo, isso quer dizer que ele, não quer dizer que ele não seja crente, mas ele não está andando como crente. Compassivo é uma pessoa, a grosso modo, vamos dizer que é uma pessoa que tem dó dos outros. Mas em algum momento da história aí, falaram que não pode usar a palavra dó para os outros. Mas vamos dizer então, uma pessoa que tem compaixão. Compaixão é uma pessoa que tem um sentimento junto com a outra. Quase que ele pode sentir o que o outro está sentindo. Então o crente, o justo, é uma pessoa compassiva. Versículo 21, pode ler alguém, por favor? Os ímpios pegam emprestado e não devolvem, mas o justo faz doações. Tem exceção para os dois lados, tá bom? Tanto para o justo quanto para o ímpio, mas de modo geral, pelo menos naquela sociedade, estou eu aqui disputando com os cachorros de novo, né? Nós era para eles. O ímpio, ele tem a fama de ser caloteiro, pedir emprestado e não pagar. Mas o justo, ele não apenas pagaria se ele pedisse emprestado, como ele tem compaixão das pessoas e ele vê uma pessoa em necessidade e ele acaba ajudando a pessoa. Talvez ele não possa nem ajudar a pessoa, mas ele acaba ajudando. Nós temos visto isso em algumas pessoas, né? É uma característica de um justo. A palavra de Deus promete, uma profecia, que o justo vai habitar no reino prometido, que é o reino de Jesus Cristo, que vai estabelecer aqui na terra. Versículo 22. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. Essas são as bênçãos que Deus manda para Abraão e a sua descendência. Aquele que abençoar vocês serão abençoados, os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqui nós vemos isso também nesse versículo. O justo tem a proteção, ele tem o cuidado de Deus. O Velho Testamento era muito forte isso. Até daria para saber se a pessoa era justa ou não, se a horta dele era bem regada pela chuva do céu. Deus fazia essa distinção. Podia ser vizinho, Deus fazia chover só na horta do justo e o outro ficar sem a terra regada. Hoje não é tão nítido isso. Quando nós olhamos a multidão, as pessoas, as propriedades das pessoas, a saúde das pessoas, nós não podemos mais fazer essa distinção, senão a gente pode cometer uma grande injustiça, porque tem perversos que têm uma boa saúde, vai com uma boa saúde até o final da vida, e tem crentes que jovens estão bem doentes. Então nós não medimos as pessoas pela mesma régua que se media no Antigo Testamento. Deus mudou essa dispensação, essa economia, essa maneira de enxergar as coisas. Mas de modo geral era assim no Antigo Testamento.
o justo tinha a proteção e o cuidado do Senhor. Isso eu creio que não mudou. Deus continua nos dando proteção espiritual, principalmente, né? E cuidado. Versículo 23 e 24, eu vou pedir para o Jonas e a Val lerem. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E o justo é amparado, e a tendência do justo é passar isso para os filhos, e os filhos também vão conhecer sobre o amor de Deus e vão estar amparados pelo Senhor. Versículo 25, irmão João Mendes. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Embora isso seja do Antigo Testamento, eu posso dizer para os irmãos, e se os irmãos verificarem na Palavra de Deus, no Novo Testamento, essa promessa continua. Se você vir algum crente mendigando pão, alguma coisa muito errada está acontecendo. Ou ele está sendo um péssimo administrador da vida dele, ou ele não está tendo comunhão com os outros irmãos. Porque aonde um crente tem comunhão, ele não passa necessidade. Não quer dizer que ele vai, né, se aproveitar disso, mas sempre os crentes estão ajudando, a não ser que toda a sociedade esteja passando fome, mas se tiver um crente congregando com os irmãos, ele sempre vai ser suprido. E mesmo que não fosse assim, há algumas promessas no Novo Testamento sobre não ser desamparado. Uma delas, a bem conhecida, é Hebreus 13, versículo 5. Alguém pode encontrar lá e ver? O Rafa tem um sistema aí de achar versículo rápido, ó, deixou rápido, mais do que só a Bíblia preta de papel. Alguém pode ler? Hebreus 13, 5? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu creio que mesmo que a gente não viva naquela dispensação do Antigo Testamento de prosperidade, saúde, longevidade de dias, hoje nós não precisamos falar assim, porque não é uma marca do crente da igreja, mas o básico sim, nós podemos dizer que Deus não vai abandonar o crente. E como que a gente sabe que é uma questão financeira ou de bens? Está ali, ó. A vossa vida seja sem avareza. Isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com bens. É para nós nos contentarmos com o orçamento que nós temos. Se você ganha mais, você ganha menos, você anda de acordo com aquilo que Deus te deu. Mas seja uma pessoa com abundância de bens, ou uma pessoa com menos, o menos vai ser o suficiente para ele viver sem mendigar. Isso é no Novo Testamento que nós estamos falando. Deus não vai abandonar. E caso acontecer de as coisas ficarem bem, bem ruins, Deus vai levantar irmãos para ajudar. Aí não pode ser orgulhoso, né? Tem que aceitar a ajuda. Então, voltando lá para Salmo 37, no versículo 26, da Zenita, pode ver? Sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O justo é assim, nós estamos falando da profecia do justo. O justo é compassivo, o justo empresta, no sentido de ver alguém em dificuldade, ele empresta. Até Jesus foi um pouco além, não Jesus, mas Provérbios mesmo, nos fala para... Ou foi Jesus? Agora vocês vão ter que me ajudar. Para emprestar para quem não tem condições de pagar. Alguém lembra disso?
para ajudar pessoas que não têm condições de pagar, porque aí você não fica esperando aquela pessoa recompensar, né, ou pagar você. Assim é o justo. Ele se compadece, empresta, e a sua descendência será uma bênção, ou seja, não vai faltar aquilo que ele usou com o coração de compaixão, não vai faltar para ele. Então, quando Deus tocar no seu coração de ajudar alguém, ajude. Se foi Deus que colocou no seu coração, ajude. Não espere muito não, porque senão você não ajuda. Ajude e Deus vai abençoar e você não vai passar necessidade por causa daquilo, porque foi Deus que tocou no seu coração para isso. O justo se purifica nesse mundo mau. Ninguém tem dúvida que o mundo é mau, nem os incrédulos têm essa dúvida. Se perguntar para os incrédulos o que você acha do mundo, o mundo é uma miséria, o mundo é mau, há muita injustiça, mentira, crueldade, doenças e tudo mais. Então Deus, Ele promete para o justo a proteção nesse mundo mau, mas o justo também, nesse mundo mau, tem que se purificar. Versículo 27, Deise pode ler, o Ronaldo leu 28 e o Rafael leu 29. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aqui você tem uma mistura de Hebreus 13:5, que nós acabamos de ler, com Mateus 5, 3 ou 4, que os mansos herdam a terra, os justos herdam a terra e habitarão nela para sempre. A bênção, proteção, cuidado do Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, continuar na santificação, na purificação de vida, com o coração compassivo para com os sofredores, e Deus vai te recompensar. Agora é o versículo 30, o justo ama e pratica a palavra de Deus. E isso vai ter algum tipo de recompensa da parte de Deus. Versículo 30, Tânia, pode ler? A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Isso faz parte da purificação da nossa boca, da nossa conduta, não é? Versículo 31, Tiago, pastor Tiago, 31. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. É muito mais fácil você purificar a sua vida quando você tem a palavra de Deus no seu coração. Pessoas não purificam a sua vida porque elas não meditam, elas não têm tempo e elas escolhem não investir esse tempo em ler a palavra de Deus. Irmãos, ninguém aqui purifica a vida só porque você levanta e fala, agora eu vou ser bonzinho. Não é assim que purifica a vida. Você não tem condições de purificar a sua vida. É Deus quem faz isso de modo sobrenatural. Como que Ele faz? Através da palavra. É só isso, é só ler então? Não vou dizer que vai acontecer. Experimenta ter um tempo com Deus de devocional, de reflexão na palavra de Deus, de leitura. Só experimenta fazer isso. Faça isso alguns dias e veja o que vai acontecendo com você. Então eu estou falando para vocês como se vocês não fizessem isso, né? Mas eu sei que os irmãos fazem, já estão experimentando. Não desanimem. Versículo 29, Calel não é? 31. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Acho que já lemos esse, né? 32, pode ler, Calel. Perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Então aqui o salmista volta um pouquinho mais para os perversos. Ele está falando do destino dos justos, mas não tem como falar do justo sem lembrar do perverso. O perverso, ele está espreitando o justo. Tem alguns incrédulos que são assim, eles estão atrás da vida do justo para vê-lo cair. Naquela época, talvez até hoje em alguns lugares, em alguns casos, ele procura tirar a vida do justo.
Pastor, Pois não. agora seria esse aqui, o Lucas 14:13. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles como que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É isso mesmo. É isso aqui, né? É isso aí mesmo. Tem a ver com festa, então, né? Banquete. Convida quem não vai te convidar de volta, né? Oferece uma lasanha para quem não vai te convidar. Tá dada a dica aí. Versículo 33, Pastor João Melo. Mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgar. Proteção. Deus está dando a proteção para o justo. Então esse é um salmo que apresenta o destino dos justos. Nós já vimos o destino dos ímpios, o destino dos justos, agora um destino de toda a humanidade. Aqui ele faz uma salada, ele mistura, né? Justos e ímpios, não no mesmo lugar, mas ele mostra que Deus está atento para o destino desses dois, né? Justo e ímpio. Mas vamos dizer que é possível mudar o destino de um deles, que é o destino do ímpio. Se o ímpio quiser se arrepender dos seus maus caminhos, ele pode mudar de destino. Já o justo não. O justo, mesmo que ele quisesse, ele não consegue mudar o destino dele. Se você é um salvo em Cristo Jesus, e por alguma loucura da sua cabeça, você fala, eu não quero mais ser salvo, quero abrir mão da minha salvação e quero me debandar dos crentes. Você pode fugir da igreja, fugir do contato dos crentes, pode deixar de ler a Bíblia, mas o que você não pode fazer é extirpar da sua vida o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ficar entristecido lá dentro, mas você carrega, ou você é o selo do Espírito Santo, e Deus vai te levar arrastado para o céu. E lá você vai levar uma bronca lá, não sei como é que vai ser. Mas não dá para um crente não se afastar, mas perder a sua salvação. Assim nós cremos, né? Os dois caminhos são claramente apresentados. Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Os dois caminhos estão muito claros aqui. Fica no seu caminho, que é de justo, e você ainda vai presenciar a perda, né? A perda eterna que o ímpio vai ter. Claro que a gente não tem prazer nisso, mas é uma realidade, vai acontecer isso. O ímpio é orgulhoso, mas o justo, ele vê profeticamente, ele vê o ímpio passar. Eu não preciso esperar até o finalzinho, o meu último fôlego, ou esperar o incrédulo se perder. Eu já estou vendo isso profeticamente pela palavra de Deus. Se o incrédulo não mudar, é isso que você está vendo. Então, convido vocês mais uma vez para se entristecerem pelos seus familiares, pelos seus amigos, se entristecerem, porque eles não estão tristes. Se você não se entristecer por eles e orar por eles, eles não vão fazer isso. Então você se entristece diante de Deus e olha a pessoa querida na sua vida e já veja o futuro dela, perdição. Não é isso que você quer, mas é o futuro dela, caso ela não se arrependa. Versículo 35. Pode ler? Você já leu, né? Agora, Joãozinho e Dani podem ler 35 e 36, por favor? Vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Uma maneira poética
e trágica de falar como é o destino do ímpio. Ele cresce igual uma árvore do Líbano, que é uma árvore centenária e muito gigantesca, né? Mas e depois? Depois de um tempo, você vai olhar aquele Líbano, não está mais ali, desapareceu. Então, o salmista, profeticamente, ele já está vendo qual é o destino do ímpio. Jonas, pode ler, por favor, o versículo 37 agora. O justo e o ímpio, eles têm destinos diferentes. 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Notaram que a primeira parte do nosso estudo falou do destino do ímpio, a segunda parte do destino do justo, e a terceira parte ele está misturando. Ele fala, no mesmo versículo ele fala do ímpio e ele fala do justo também. E o versículo 38, Val. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. É o destino trágico daqueles que não têm a salvação, e como diz o versículo 27, alguém pode ler novamente? Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Aparte-te do mal e faz o bem. O Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito de fazer o bem, buscar o bem, as pessoas querem saber: que bem é esse? Qual boa obra é essa? Aí Jesus responde: a boa obra é crer naquele que me enviou. Então não é simplesmente dar esmola para alguém, mas é crer. Essa é a boa obra, esse é o bem que alguém pode fazer para si próprio. E o versículo 39, toda a diferença está no relacionamento com Deus. 39 e 40, irmão João Mendes e a irmã Zenita. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza, o guia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca de É o resumo. São 40 versículos que dizem a mesma coisa. Repararam? Que o ímpio perecerá e o justo habitará a terra. Basicamente é isso. E eu encerro com os irmãos com o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e eu não sei exatamente o versículo, mas aqui tem pessoas que ajudam, né? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Alguém sabe qual é o versículo para me ajudar? Vale um ponto ali para o estudo de Pedro, né, gente? Eu acho que é 18, talvez. Tá, qual capítulo? Capítulo 3:18. Pode ler, pastor. A versão diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Também é um resumo de todo Salmo 37, né? Essa é a diferença. E o destino é diferente, o comportamento é diferente, a essência é toda diferente entre um justo e um perverso. Por isso, quando alguém que frequenta um grupo idólatra fala que na igreja deles é igual a nossa, eu fico muito ofendido, porque a Bíblia diz muito claramente: há uma grande diferença entre o perverso e o ímpio. Então é diferente. Lá você não encontra ídolo para se ajoelhar e para orar para eles. Há uma grande diferença na adoração, no comportamento e, claro, no destino daquele que é do Senhor e daquele que não é. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos fez diferente em Cristo Jesus.
nós somos iguaizinhos aos incrédulos sem Cristo. Mas pela Tua graça, misericórdia, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, fez-se essa grande diferença. Pedimos a Deus que no dia a dia essa diferença apareça, Pai, para que mostremos ao mundo que há uma diferença, para que eles também comecem a ter curiosidade sobre isso. E sabemos que o destino também é completamente diferente. Agradecemos pela salvação em Cristo, é no nome dele mesmo que nós oramos. Amém.